Você pode tomar o seu assento aí, querido. Boa noite a todos, amém? Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite. Louvado é o nome de Jesus. Domingo do Senhor, domingo de nós cultuarmos o nosso Deus e de ouvirmos também da pregação da sua palavra. Você que tem a sua Bíblia, já pode ir abrindo ela aí comigo no livro de Neemias. Estamos quase finalizando Neemias, irmãos. Neemias, no capítulo 12. Temos uma leitura um pouquinho extensa. Neemias, no capítulo 12. Penúltima mensagem da série. Próximo domingo nós encerramos a exposição completa do livro de Neemias. Neemias, no capítulo 12. Nós vamos ter uma leitura aqui até o versículo 26, de novo, de uma genealogia. Mas essa repetição de nomes aqui hoje ela não é o alvo da nossa pregação. Ela é apenas uma repetição daquilo que já foi falado no capítulo anterior, dos homens que voltaram. Mas nós vamos ler ela igual aqui, porque ela faz parte do capítulo 12. Mas a nossa exposição hoje ela inicia a partir do versículo 27. Neemias, no capítulo 12. Amém? Diz assim: Estes são os sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias. Este e os seus irmãos dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam diante deles, cada qual no seu serviço. Jesua gerou Joiaquim, Joiaquim gerou Eliasibe, Eliasibe gerou Joiada, Joiada gerou Jonatas e Jonatas gerou Jadua. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, chefes de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miniamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas, nos dias de Eliasibe, foram escritos como chefes de famílias, Joiada, Joanã e Jadua, bem como os sacerdotes até o reinado de Dário, o persa. Os filhos de Levi foram escritos como chefes de famílias nos livros das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Os chefes dos levitas foram Asabias, Serebias, os deles ficavam diante deles, para louvarem e darem graças segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e guardavam os depósitos dos portões. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmo e depois purificaram o povo, os portões e a muralha.
Então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Atrás deles ia Osaías e a metade das autoridades de Judá. E Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Também alguns dos sacerdotes com trombetas. Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias, filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e seus irmãos, Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos musicais de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia na frente deles. À entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se eleva por sobre a casa de Davi, até os portões das águas do lado leste. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela Torre dos Fornos, até a muralha larga. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel, pela torre do Sem, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. Então os 2 coros pararam na casa de Deus, e o mesmo fizemos eu e a metade dos magistrados que estavam comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maacéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com as suas trombetas, e também Maacéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E os cantores se faziam ouvir sob a direção de Jezraías. No mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ainda no mesmo dia, foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas dos campos ao redor das cidades as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graça a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. Amém? Se você não tinha lido a Bíblia hoje, você leu a Bíblia hoje, irmão. Amém? Você já vai sair daqui abençoado hoje. Se você não tinha feito uma leitura, fez uma leitura um pouco extensa. Amém? Então, o nosso tema de hoje, irmãos, nós vamos falar sobre adoração. Nós vamos falar sobre a importância da adoração na vida do povo de Deus. Nós queremos usar esse texto aqui, de Neemias, capítulo 12, para mostrar a forma que o povo adorou a Deus no momento da consagração das muralhas e como isso se aplica na nossa vida como igreja hoje. Então, nosso tema é a importância da adoração na vida do povo de Deus. Aqui, o que vai acontecer aqui? As muralhas estavam prontas, e esse relato aqui, principalmente do versículo 27 em diante, é um relato da consagração das muralhas, ou da dedicação das muralhas. Então, os muros haviam sido restaurados por Neemias, e aqueles muros eles tinham um simbolismo, os muros ao redor da cidade. Eles simbolizavam proteção, eles simbolizavam união, e eles simbolizavam a vida da cidade. Então, quando os muros são restaurados, estava simbolizando que a cidade estava protegida, que a cidade agora estava novamente unida e que a cidade agora ela estava novamente viva. Era possível habitar lá dentro. Os muros eles representavam a unidade de Jerusalém. O texto que nós lemos aqui, refrisando, principalmente do verso 27 em diante, que vai ser o nosso alvo aqui, ele vai falar a respeito da dedicação dos muros. Ou seja, ia ter uma festa, uma espécie de uma festa de reinauguração da cidade. Então a cidade estava lá destruída, tudo acabada. Neemias vem, eles reconstroem os muros. Neemias
trabalha na vida do povo, na vida da cidade, e agora eles vão reinaugurar os muros. Vai ter uma festa, vai ser um momento de festa. Aquela era a reinauguração dos muros, e ela foi celebrada, como nós vamos ver aqui, com muita alegria e com muita adoração. Então vai ter uma reinauguração, eles vão dedicar os muros para o Senhor. O que nós vamos ver no meio daquela dedicação? Que o povo de Deus é, em primeiro lugar, um povo alegre. O povo de Deus é um povo alegre. E em segundo lugar, o que nós vamos ver, que vai ser o centro da nossa mensagem, é que o povo de Deus, ele é um povo adorador. O povo de Deus é um povo alegre. Amém, irmãos? Amém? Você tem que estar alegre aqui. Amém? Nós viemos para a casa de Deus e nós precisamos ter alegria em vir para a casa de Deus. É o que Davi dizia. Davi dizia, olha, eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, para um crente, vir à casa do Senhor é motivo de alegria. O povo de Deus, ele é um povo alegre e um povo adorador. Quando nós falamos de adoração, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Música. Nós falamos de adoração, nós falamos de cânticos, nós falamos de música. Geralmente a adoração ela está ligada diretamente com música. Então o que nós estávamos fazendo aqui antes da pregação? Adorando a Deus, por meio dos louvores, por meio da música, por meio de cânticos. A adoração ela está intimamente ligada com música. E aqui ainda na introdução, a gente vai fazer uma pequena distinção entre dois tipos de música no que se refere à adoração. Então, duas distinções básicas. A primeira, a música como impressão. O que é a música como impressão? Esse tipo de música, ele visa despertar um sentimento e não comunicar uma mensagem. A música como impressão, o que ela quer? Ela quer que as pessoas sintam. Ela quer emocionar as pessoas. Ela quer fazer as pessoas chorarem, mas ela não tem uma mensagem. É a música como uma impressão. Quando a música nos sensibiliza, mais do que a letra que nós cantamos, quando nós ficamos sensibilizados com as músicas, mais do que com as letras que estamos cantando, nós estamos adorando errado. Qual que é o alvo da adoração? É a gente saber o que está cantando. Então nós estamos cantando, nós estamos prestando atenção na letra do que nós estamos cantando. Porque a adoração está ligada a nós cantarmos corretamente. E aqui nós estamos falando de tom, de altura de tom, se alguém cantar bem ou mal. Mas de cantar a palavra, de cantar o que está escrito. A adoração precisa ter uma mensagem. Temos que ter o cuidado para não adorarmos a adoração, ao invés de adorarmos a Deus por meio da adoração, que é algo muito comum. Então muita gente adora a adoração, quando deveria usar a adoração para adorar a Deus. A adoração não é um fim em si, irmãos. A adoração ela não pode acabar nela. A adoração tem um alvo, e o alvo da adoração é Deus. Nós precisamos adorar a Deus com a nossa adoração, com os nossos cânticos. Só que a maioria das vezes nós dizemos assim, não gostei da adoração hoje, porque nós estamos adorando a adoração. Nós não estamos usando a música como meio de adorar a Deus. A segunda questão aqui, segunda distinção, a respeito de música no que se refere à adoração, ainda aqui na introdução, é a música como expressão. Ou seja, esse tipo de música, ela é serva da mensagem, não substituto dela. A música como expressão é aquela que tem Cristo e a sua palavra como fundamento. É aquilo que nós chamamos de adoração cristocêntrica, que tem Cristo no centro, que tem a palavra de Deus como fundamento. A música, no que se refere ao culto, ela é o sermão com som. O que é a música o que nós estávamos fazendo aqui agora há poucos instantes atrás? Estava acontecendo uma pregação por meio da música. A música está sendo pregada. A música é o sermão em sons. Ou a adoração é cristocêntrica, ou ela não é adoração. Amém? Ou nós adoramos a Deus por meio dos louvores, ou nós não estamos adorando a Deus. O que eu quero falar hoje aqui é sobre a importância da adoração na nossa vida. A adoração ela tem um lugar na vida do povo de Deus. E ela tem um lugar muito importante. Nós vamos falar aqui de duas lições que nós podemos aprender aqui sobre a adoração na vida do povo e que se aplica a nós. Duas lições básicas, coisas rápidas sobre a adoração, mas que talvez nós estamos
descuidados delas. E não estamos vivendo uma vida de adoração. A primeira delas, quando e como devemos adorar? A primeira lição importante para nós aqui hoje é: quando e como eu devo adorar? Como? Quando? Por que eu adoro? Devemos adorar a Deus então, vamos lá. Em primeiro lugar, devemos adorar a Deus pelas nossas vitórias, por aquilo que Deus faz nas nossas vidas, por aquilo que Deus opera em nosso favor. Você já adorou a Deus hoje por aquilo que Ele fez na sua vida hoje? Porque Deus fez algo na sua vida hoje. Você está acordado, está aqui adorando a Deus porque Ele fez algo na sua vida hoje. Você já adorou a Deus hoje? Você já agradeceu a Deus por aquilo que Ele fez na sua vida hoje? Ah, porque eu não acredito nesse negócio de vitória. Você é um vitorioso. Você está terminando o seu dia adorando a Deus, no culto ao Senhor. Você já adorou a Deus por isso? Devemos adorar a Deus em primeiro lugar, pelas nossas vitórias, por aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Olha o que diz o verso 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, cantos, símbolos, liras e harpas. É mais ou menos o salmo que foi lido aqui na introdução do culto. Oh, aquele que tem fôlego, louve ao Senhor com lira, louve ao Senhor com harpa, louve ao Senhor com símbolos altissonantes. Tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. O que eles estão fazendo ali? Buscando os levitas, trazendo os levitas de volta para a cidade. Jerusalém estava há 100 anos debaixo dos escombros. A cidade estava destruída. As muralhas estavam totalmente destruídas. Há 100 anos, as cidades destruídas, debaixo dos escombros. Agora a cidade havia sido restaurada. Agora os muros foram reconstruídos. E agora sabe o que o povo vai fazer? O povo vai celebrar. O povo ele vai celebrar a Deus. Ele vai jubilar a Deus com grande e intensa alegria. Nós precisamos adorar a Deus por aquilo que Ele faz nas nossas vidas, irmãos. Nós precisamos celebrar a Deus com júbilo, com alegria, com cânticos. Precisamos adorar a Deus. A vida cristã, irmãos, ela deve parecer mais com um casamento do que com um enterro. Tem crente que parece que está sempre no velório, sempre no enterro, está sempre sofrendo. Não celebra, não se alegra, não desfruta, não adora. Parece que a vida cristã está mais parecendo com um enterro do que com uma festa de casamento. Deveria ser o contrário. A vida cristã ela deve parecer mais com uma festa de casamento do que com um enterro. A música, em forma de adoração, ela marcou toda a história das celebrações do povo de Deus. Se você já leu a Bíblia, você olha para o Antigo Testamento, sempre que o povo de Deus tinha uma vitória, que Deus fazia algo na vida do povo, a maneira de Deus celebrar a vitória era cantando, era adorando. Você se lembra do relato do Mar Vermelho? O povo passa o Mar Vermelho a pé seco, Deus fecha o Mar Vermelho e mata todos os egípcios lá. Quando eles atravessam para o outro lado, o que Miriam faz? Miriam pega um tambor, Miriam sai dançando, cantando e adorando a Deus pela vitória que havia recebido. Aí nós olhamos para o relato de Davi. A Arca da Aliança está longe de Jerusalém há muito tempo. Lá nos dias de Ofni e Finéias, os filisteus levam a arca se perde, ela vai para lá, vai para cá, vai para o outro lado. Saul reina 40 anos, nunca vai atrás da arca. Quando Davi ele é ungido rei de Israel, e que ele assume o reinado, Davi ele tinha uma preocupação: como trarei de volta a arca do Senhor? Davi ele vai atrás da arca, ele traz a arca de volta para Jerusalém. De que maneira? Cantando, adorando, celebrando. Veja bem, irmãos, Tiago 5,13 diz assim: há alguém sofrendo entre vocês? Que ele ore. Aí ele continua dizendo: há alguém que se sente feliz? Que cante louvores. Adore a Deus. Você está feliz? Você precisa cantar louvores, adorar a Deus. Adorar a Deus pelas vitórias que Ele concede ao seu povo é uma marca do povo de Deus. O povo de Deus é um povo adorador. Você tem adorado a Deus quando Ele te abençoa? Deus abençoa você. Deus fez algo na sua vida. Deus deu algo para você. Você adora a Deus. Você celebra. Você bendiz o nome do Senhor.
Você tem adorado a Deus pelas vitórias que Ele tem concedido para você? Quando Deus dá uma vitória para você, uma bênção para você, ainda que nós não somos a igreja da vitória, do culto da vitória, da bênção, mas Deus faz essas coisas. Você tem adorado a Deus por isso? Ou será que quando algo de bom acontece na sua vida, você acha que isso é porque você se esforçou muito para que isso acontecesse? Ou você acha que você é daqueles que quando algo acontece de legal na sua vida, você atribui o mérito a você? Não, isso aqui aconteceu porque eu me esforcei demais. Eu mereço isso aqui. É tudo Deus, irmãos. É tudo Deus na nossa vida. É tudo Deus. Tudo. Tudo que acontece nas nossas vidas é Deus. E quando Deus nos abençoa, quando Deus faz coisas na nossa vida, como povo de Deus, nós precisamos adorar a Deus. Segundo porquê aqui, de quando e como devemos adorar a Deus. Além de adorar a Deus pelas vitórias que Ele nos dá, nós precisamos adorar a Deus em unidade, que é o que a gente tenta fazer todos os domingos. Adorar a Deus em unidade. Olha o que diz os versos 28 e 29. Reuniram-se os cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, bem como de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. O que acontece aqui? Todos os cantores, eles se unem. Todos eles, todos dos arredores, os que tinham construído aldeias nas redondezas, eles se unem para adorar a Deus, ou seja, unidade. Todos os sacerdotes, levitas e cantores, eles deveriam vir de todos os lugares para a grande celebração. Naquela festa, irmãos, naquela festa, os líderes e todo o povo celebraram ao Senhor. Então há uma grande festa, está todo mundo celebrando a Deus. A união do povo de Deus já é uma causa de grande alegria e um símbolo de vitória. Já é um motivo para adorar, porque o povo de Deus está unido. E o que nós precisamos aprender, preste atenção que isso aqui é importante. O que nós precisamos aprender é que não há adoração vertical, olhe para mim, não há adoração vertical sem comunhão horizontal. Não há. Só haverá adoração na vertical se nós andarmos em comunhão na horizontal. Ainda que esse mundo pregue o isolacionismo, que você pode fazer as coisas na sua casa, que você pode adorar a Deus na sua casa, que você pode cultuar a Deus na sua casa, que você é a igreja, a Bíblia não fala isso. A Bíblia não ensina o isolacionismo. A Bíblia não prega o individualismo. E a gente precisa aprender que se não tiver comunhão aqui, na horizontal, uns com os outros, não haverá adoração verdadeira na vertical. O cristianismo, ele é uma religião de comunidade. Ser crente, ser evangélico, ser cristão, é andar em rebanho, é andar em comunidade. O cristianismo não é uma religião que as pessoas vivem de forma individual. O cristianismo não prega o individualismo. O cristianismo ensina a comunidade, a comunhão. O cristianismo secularizado desse século, ele tem ensinado o individualismo. Ore sozinho. Você pode orar sozinho, e não que você não pode orar sozinho. Você não pode viver uma vida de oração apenas você sozinho. Só que o cristianismo secularizado ensina isso. Cultua em casa. Você não precisa vir na igreja. Você é a igreja. Você é a igreja na sua casa. O cristianismo secularizado ensina: adore sozinho. Você não precisa adorar em comunidade. Você pode adorar sozinho apenas, e está tudo certo. Você é a igreja. Eu preciso dizer para você, irmão, que você não é a igreja. Nós somos a igreja, quando nós nos reunimos para cultuar o nosso Deus. Aqui está a igreja de Deus reunida hoje. Aqui está o povo de Deus reunido hoje. Nós somos a igreja. Quando nós vivemos em comunhão uns com os outros e nos reunimos para adorar o nosso Deus. Veja bem, irmãos, onde falta comunhão, inexiste adoração. Onde falta comunhão, se nós não estamos no meio da comunhão, no meio do povo de Deus, não vai existir adoração. A adoração inexiste aonde falta comunhão, mas aonde há união entre o povo de Deus, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. É o que o salmista diz. Quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união.
É ali na união, é ali no congregar, é ali no meio da comunidade, da comunhão, que Deus ele ordena a sua bênção sobre a vida do seu povo. É ali no meio da comunhão que Deus ele ordena a vida para sempre. Veja bem, irmãos, nós devemos adorar em unidade, em comunhão, em comunidade, como igreja. Se eu perguntasse para você, quem aqui que deseja ser abençoado? Todos nós queremos. Todos nós queremos ser abençoados. E aí nós precisamos olhar para a Escritura e entender que a bênção na vida do povo de Deus é resultado da comunhão do povo de Deus. Deus ordena a bênção no meio da comunhão. E se nós desejamos ser abençoados por Deus como igreja, nós precisamos nos dedicar à prática intencional da comunhão uns com os outros. Veja bem, comunhão, assim como maturidade cristã, não é acaso, não é acidente, é intenção. Como nós amadurecemos na vida cristã intencionalmente. Na vida cristã não vai cair um raio na nossa cabeça e de um dia para o outro a gente vai estar maduro. Não vai. Nós somos intencionais, nós vamos para a Escritura, nós oramos, nós conhecemos, nós nos dedicamos. Intencionalidade. Comunhão também é assim. Se a gente quiser andar em comunhão, a gente vai precisar ter intenção. A gente vai precisar querer isso. Se esforçar para isso. Se dedicar para isso. Se sacrificar para isso. A comunhão exige isso de nós. Às vezes nós não queremos, irmãos, estar reunidos, não queremos vir, não queremos participar. Só que nós precisamos ser intencionais, sabendo que, mesmo contra a nossa vontade, em algumas vezes, isso vai ser benéfico para nós. Nós precisamos ser intencionais na busca pela comunhão uns com os outros. Ou seja, a gente precisa zelar pelo culto de domingo. A gente tem um culto aqui de domingo, dia do Senhor, dia da igreja, o dia da reunião do povo de Deus. Esse dia nós precisamos zelar por ele. Nós precisamos ser intencionais nesse dia, na busca pela comunhão nos cultos de domingo. A gente precisa, irmãos, zelar pelos nossos GCs. Nós temos 2 GCs na semana. E no GC é o lugar de comunhão. Talvez o lugar que nós mais temos comunhão na igreja é no GC. É onde a gente come junto, conversa junto, fala da Bíblia junto, ora junto, vive igreja. Só que a gente precisa ser intencional com isso. E zelar pela comunhão, tanto nos cultos quanto no GC. A gente deve adorar a Deus em unidade. Terceiro lugar, como e quando devemos adorar a Deus? Terceiro lugar, devemos adorar a Deus com grande alegria. Olha o que diz o verso 27 e o verso 43. O 27 nós lemos, mas eu vou ler de novo aqui porque fala algo importante. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem a dedicação com alegria. Qual era a forma que os muros deveriam ser dedicados? Deus está dizendo, olha, alegremente. Vocês vão consagrar as muralhas para mim, mas façam isso com alegria. Vocês precisam estar alegres. Aí olha o que diz o verso 43. Diz assim, no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Há 4 menções de alegria num versículo, dizendo que eles se alegraram, que Deus deu alegria, que as mulheres se alegraram e que a alegria deles podia ser ouvida de longe, de fora da cidade. Como nós adoramos a Deus? Com alegria. É motivo de alegria nós podemos adorar a Deus. A alegria é uma das marcas distintivas do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Um povo alegre. O mesmo Neemias vai dizer que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. O povo de Deus é um povo alegre. As reuniões do povo de Deus precisam ser festivas e cheias de alegria. Nós estamos aqui para adorar e para nos alegrar. Nós não estamos num velório nos domingos. Isso aqui precisa ser motivo de alegria. A gente precisa estar feliz aqui, se alegrando no meio da adoração, se alegrando no meio da comunhão. A reunião do povo de Deus, ela precisa ser festiva e cheia de alegria. Veja bem, o evangelho que abraçamos, ele é uma boa nova de alegria. O reino de Deus que está em nós, ele é alegria. O fruto do Espírito Santo qual é? Alegria.
A ordem para a igreja de Filipos. Paulo escreve uma carta para a igreja de Filipos. Ele está preso. Paulo está algemado, preso, acorrentado, e ele escreve uma carta para a igreja de Filipos dizendo: alegrai-vos no Senhor. Vocês precisam se alegrar. Você imagina, o cara está preso e ele está dizendo para a igreja: se alegrem, vivam uma vida de alegria. Mas nós vamos além, para que você entenda um pouquinho melhor essa questão da alegria. Põe para nós aqui Jó, capítulo 38, do verso 4 ao verso 7. Jó, capítulo 38, do verso 4 ao verso 7. Sabe o que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo o seguinte: Deus está falando com Jó, quando ele lança os fundamentos da terra. Deus está dizendo: ó Jó, você acha que sabe as coisas, vou ensinar para você. E aí Deus começa a dar um relato de algumas coisas para Jó. Essa porção do texto aqui é quando Deus está falando a respeito dele ter lançado os fundamentos da terra. Olha o que Deus diz para Jó: onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Aí olha o que vai dizer o verso 7. Quando as estrelas d'alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria. Deus está fazendo uma pergunta para Jó, a respeito dos fundamentos da terra, aonde ele estava. Sabe o que Deus está dizendo? Quando eu lancei os fundamentos da terra, as estrelas d'alva, os anjos se alegraram. Ou seja, os anjos se alegram quando Deus lança os fundamentos da terra. Nós vamos um pouquinho além. Quando nós olhamos para o nascimento de Jesus, o que acontece? Põe para nós Lucas capítulo 2, do verso 13 e 14. Lucas 2, verso 13 e 14. Vai falar a respeito do nascimento de Jesus. E de repente, apareceu como um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Quando Jesus está nascendo, quem aparece? Os anjos. E de que forma os anjos aparecem? Adorando a Deus, celebrando ao Senhor pelo nascimento de Jesus. Aí nós vamos para o fim da Bíblia. Apocalipse, capítulo 5, dos versos 5 a 13. Olha o que vai falar a respeito de como será a eternidade. Como será o céu. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, em pé, um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. O cordeiro foi e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam. O que vai ter no céu? Adoração. O que vai ter na eternidade? Louvor a Deus. O que os 24 anciãos estão fazendo? Eles estão cantando um cântico novo, dizendo: digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões
e milhares de milhares. Proclamavam com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo o sempre. O que vai haver na eternidade? Louvor. Como vai ser o céu? Um lugar de adoração. O que há em roda do trono de Deus? Seres angelicais, os 24 anciões, adorando a Deus. A adoração será o próprio clima do céu. A alegria do povo, aqui, do texto que nós lemos, ela era tão grande que ela poderia ser ouvida fora de Jerusalém. Então eles estão se alegrando pela dedicação dos muros. E a alegria deles é algo que vai além dos muros. A alegria deles é algo que transpassa os muros. É ouvido fora de Jerusalém. É ouvido fora da cidade. Irmãos, nós precisamos adorar a Deus com alegria. Nós estamos aqui cultuando a Deus, nós precisamos adorar a Deus com alegria. Ao vir para o culto, aproveite a oportunidade, se alegre. Adore a Deus com alegria, estenda suas mãos para cima. Deus precisa ouvir a nossa voz em oração. Deus precisa ouvir a nossa voz cantando para Ele. As nossas mãos precisam estar rendidas para Ele em adoração. Isso aqui é um culto a Deus. Alguns dias atrás eu vi um pastor dando um exemplo de culto. E aí ele pega um vídeo do jogo do Grêmio. Ele pega um jogo que o Grêmio jogou no estádio da Chapecoense, alguns dias atrás. E tá caindo uma chuva, irmão, mas uma chuva. Assim, ó, torrencial, alagou todo o campo. E aí tinha, sei lá, quantas pessoas cabia naquele estádio. Mas o estádio estava lotado. Lotado o estádio. A chuva caindo. Sabe o que está acontecendo? Debaixo de chuva, debaixo de frio. 30 mil pessoas, sei lá quantas pessoas tinham lá. Eles cantavam incessantemente durante 90 minutos. Sabe o que estava acontecendo no jogo do Grêmio? O que acontece no jogo do Inter? O que acontece no jogo do Flamengo? Adoração. Isso ali é culto. Nós achamos que isso ali é uma torcida. Isso é culto. E o Deus deles que está lá é o time de futebol. Só que nós comparamos a forma que eles adoram a Deus. Irmãos, o frio não para eles. A chuva não para eles. A distância não separou, porque teve gente que saiu de Porto Alegre para estar lá no jogo. Saiu do Rio Grande do Sul para estar no jogo. Isso é culto. Ainda que não seja culto a Deus, é culto. Isso é adoração. Nós olhamos para a forma que eles adoram e eles não cansam de adorar. 90 minutos. Eles ficam 90 minutos pulando, em pé, cantando. Irmão, isso é culto, isso é adoração. E aí nós olhamos para nós, muitas vezes, nós estamos cansados para adorar. Desanimados para adorar. Só que nós estamos aqui para adorar algo muito maior do que um time de futebol. Algo muito maior que um campeonato. Nós estamos aqui para adorar aquele que vive para todo sempre. Nós estamos aqui para cultuar a Jesus, aquele que deu a vida dele por nós. Nós não podemos medir esforço para isso. Nós não podemos estar cansados ou desanimados para isso. Nós precisamos estar alegres. Estou alegre por poder adorar o meu Deus. Por poder me reunir com os meus irmãos e adorar a Ele. Nós precisamos vir para cá alegre, irmãos. Desfrutar da comunhão e nos alegrar por poder adorar a Deus. Em quarto lugar, como e quando devemos adorar a Deus? Devemos adorar a Deus com uma vida em santidade. Santidade faz parte da adoração. Uma vida em santidade, ela faz parte de uma vida de adoração. Olha o que diz o verso 30. Os sacerdotes e os levitas purificaram a si mesmos e depois purificaram o povo, os portões e as muralhas. O que os sacerdotes e os levitas fazem? Eles purificam o povo. Eles santificam o povo. O que fica claro aqui é que não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Veja bem, quando nós estamos adorando, como eu falei agora há pouco aqui, nós não estamos adorando qualquer coisa. Nós estamos adorando um Deus que é santo. Não é qualquer pessoa que estamos adorando. Então nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer maneira. Nós estamos adorando um Deus que é santo. Não podemos chegar diante desse Deus santo de qualquer maneira. Devemos chegar diante de Deus com as nossas vidas limpas, irmãos. Nós precisamos levantar as nossas mãos a Ele, mas mãos santas, que é o que Paulo diz.
Que quando nós dobramos os nossos joelhos e levantamos as nossas mãos, que as nossas mãos sejam mãos santas. O que precede uma vida de adoração é a busca pela santificação. Ou seja, sem santificação, sem adoração. Se nós não nos preocupamos em santificar, nós pouco vamos nos preocupar em adorar. A santificação faz parte da vida do povo de Deus. É assim que Deus nos define. Como Deus chama o povo dele, a igreja? Santo. Quem nós somos? O povo santo de Deus. E santificação não é perfeição de vida. Ser santo não é ser alguém que não peca, que não erra. Não, esse tipo de pessoa não existe. Foi só Jesus. Nós só vamos ser perfeitos depois do dia da vinda de Cristo. Aí glorificados. As pessoas que não pecam, que não erram, elas inexistem. A diferença é que tem pessoas que pecam e erram, mas estão buscando crescer em santidade. Nós precisamos entender que Deus nos chama de seu povo, santo. 1 Pedro 2,9 diz assim, falando para o povo de Deus: vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. Deus, ele chama o seu povo de povo santo. Ele diz, vocês são uma nação santa. E como um povo santo, como uma nação santa, nós somos chamados para adorar o Deus que é santo. Nós somos chamados para adoração. E procurar desenvolver a nossa santificação faz parte de uma vida de adoração. Nós precisamos crescer em santidade, irmãos. Esse tema não é muito comum, né? Mas é uma realidade. Nós precisamos crescer em santificação. Você tem buscado crescer em santificação? Você tem buscado isso? É um anseio que você tem? Ser mais santo hoje do que você foi ontem? Pecar menos hoje do que você pecou ontem? Ou não pecar hoje naquilo que você pecou ontem? Você tem se preocupado, você tem buscado crescer em santificação? Quando nós falamos sobre santificação, ser mais santo é algo que você deseja? Você olha para você assim e você diz, eu preciso ser mais santo nisso aqui. Eu preciso cuidar minha vida mais nessa área aqui, estou pecando aqui. Estou negligenciando isso aqui que não poderia. Você tem se preocupado com isso? Você tem se preocupado com uma vida de santidade? Ser mais santo é algo que você deseja? Ou será que o pecado e uma vida distante de Deus se tornaram comum para você? Você tem se preocupado em santificar? Você tem se preocupado em crescer em santidade? Pastor, como eu cresço em santidade? Orando. Pastor, como eu cresço em santidade? Conhecendo as Escrituras. Pastor, como eu cresço em santidade? Adorando a Deus. Pastor, como eu cresço em santidade? Estando em comunhão com o povo de Deus. Você tem se preocupado com isso? Você tem desejado crescer em santificação? É um anseio do seu coração? Eu preciso ser mais santo, eu preciso abandonar mais o pecado, preciso buscar mais a Deus. Eu preciso me consagrar mais para o Senhor. Veja bem, irmãos, nós devemos adorar a Deus com uma vida de santidade. A santidade faz parte de uma vida de adoração. Quinto e último, de como nós devemos adorar a Deus. Devemos adorar a Deus com a fidelidade dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Olha o que diz os versos 44 a 47. Diz assim: ainda no mesmo dia foram nomeados homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para recolherem nelas, dos campos ao redor das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes e para os levitas. Porque o povo de Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o serviço da purificação. Também os cantores e porteiros faziam seu serviço segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão, pois já no passado, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes dos cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel e nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções para cada dia. Também consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas consagravam as porções destinadas aos filhos de Arão. De que maneira o povo adora a Deus? Aqui, dizimando e ofertando. E talvez, irmãos, essa seja a forma mais fácil de explicar dízimo e oferta. O que é dízimo e oferta?
é um ato de adoração a Deus. Quando nós estamos contribuindo financeiramente, o que estamos fazendo? Adorando a Deus. Isso é um ato de adoração, irmãos. Nós estamos adorando a Deus, nós estamos honrando a Deus. Isso que eu vou falar que vai parecer um pouquinho duro, mas, irmãos, há uma conexão entre os lábios, a vida de adoração e o bolso. Há uma conexão. Há uma conexão entre os lábios e o bolso. E eu não vou aqui pedir para você fazer nada. Você já sabe como funciona aqui. Você congrega aqui, você nos conhece. Nós estamos no texto, vamos falar porque o texto está falando, mas também não vamos ter vergonha de falar o que o texto está falando. Há uma conexão. Louvamos a Deus com os nossos lábios. Amém? Nós louvamos a Deus com os nossos lábios. Mas nós honramos a Deus com as primícias de toda a nossa renda. Com os dízimos. Como Deus é honrado? Com as primícias. A palavra de Deus ordena a honrar o Senhor com as primícias de toda a nossa renda. Põe para nós aqui, Provérbios 3:9. Olha o que diz Provérbios 3:9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. Há uma promessa depois aqui, né? Põe para nós, verso 10. E os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. Ou seja, há uma exigência e há uma bênção. Está dizendo, vocês precisam honrar a Deus com as primícias. O resultado disso é que Deus vai abençoar vocês nessa área. Deus, ele exige isso. A palavra de Deus nos ordena honrar o Senhor com as primícias. Quando nós vamos lá para o texto mais conhecido de dízimo e oferta, qual é? O texto mais conhecido de dízimo e oferta? Alguém sabe dizer? Qual? Malaquias, qual capítulo? Qual versículo? Nós sabemos. Qual o problema de Malaquias? É que ninguém leu o contexto. Ninguém leu o contexto. O porquê que Deus está pedindo para eles voltarem a dizimar. Ali há um contexto na história. E se a gente prestar atenção, o contexto ali é afastamento de Deus. O povo tinha se afastado de Deus. O povo tinha virado as costas para Deus. O profeta Malaquias exorta o povo a voltar para Deus antes de trazerem os seus dízimos à casa do tesouro. Ou seja, trazer a oferta, trazer o dízimo, honrar a Deus financeiramente, era uma evidência de que eles tinham voltado para Deus. Quer ver? Vamos ver o texto? Põe Malaquias capítulo 3, versículo 6. Malaquias 3, 6. Deus está falando com o povo, por meio de Malaquias. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês, filhos de Jacó, não foram destruídos. Desde os dias dos seus pais, vocês se afastaram dos meus estatutos e não os guardaram. Preste atenção. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Mas vocês me perguntam, como havemos de voltar? Deus está dizendo, vocês se afastaram. Voltem para mim, que eu vou me voltar para vocês. Aí o povo pergunta para Deus, mas no que nós devemos voltar? Aonde que está o nosso afastamento? Aí entra o texto. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisso, diz o Senhor dos exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês uma bênção sem medida. Não é esse aqui o alvo do que eu estou falando. O alvo não é o dízimo. O alvo é que o povo havia se afastado de Deus. O povo havia deixado Deus no trecho. E o povo, quando pergunta para Deus, aonde foi que nós esquecemos de ti, Senhor? Aí Deus diz, pode alguém roubar Deus? Vocês têm me roubado. Então Deus não queria o dízimo deles primeiro. Deus queria eles primeiro. Deus queria a adoração deles primeiro. Deus queria o coração deles primeiro. E é sempre assim. As pessoas acham que quando a gente fala de dízimo, a gente quer o dinheiro delas. Ninguém quer seu dinheiro, irmão. A gente quer fazer com que o dinheiro saia do controle do seu coração. Que o seu coração ele seja verdadeiramente de Deus. O dia que Deus tiver o seu coração, dar para ele dinheiro, oferta e seja o que for, vai ser ficha. Se Deus ele tem o nosso coração, ele tem tudo que ele precisa, irmãos. Ele tem tudo que ele necessita. E ser generoso, contribuir, vai ser algo comum para nós.
Quando o nosso coração se volta verdadeiramente para Deus, ser generoso com a obra de Deus vai ser um prazer. É um prazer, irmão, sabe? Quando o nosso coração está em Deus, a gente não dá com pesar, a gente não dá com tristeza, a gente não dá por necessidade, porque Deus não gosta disso. Paulo vai dizer que Deus ama quem dá com alegria. E sabe quando nós damos com alegria? Nós damos com alegria quando o nosso coração está verdadeiramente voltado para Deus. Aí nós vamos dar com alegria. Deus, ele nos quer antes de querer o nosso dinheiro. Mas o pastor falou, é a terceira vez que o pastor fala de dízimo na série, é a terceira vez que Neemias fala. É a terceira vez. O que nós precisamos entender é que o nosso coração precisa ser de Deus. Se o nosso coração for verdadeiramente de Deus, ser generoso vai ser, irmãos, um prazer, um ato de adoração e não uma obrigação. Sabe, para quem tem o seu coração em Deus, dar, ser generoso, não quer chamar de dízimo, não chama de dízimo, chama de o que você quiser chamar, mas ser generoso com a obra de Deus vai ser um motivo de alegria para você. Deus ama quem dá com alegria. Deus, ele ama quem dá com alegria. Ele ama pessoas assim, pessoas generosas, pessoas dispostas. Olhe para mim aqui, irmão, você que está aqui hoje, você tem alegria, você tem alegria no seu coração de poder contribuir com a igreja de Jesus, com o seu dízimo, com a sua oferta. É um motivo de alegria para você, sabe? Virou o seu mês, lá chegou o dia do seu pagamento, o dia do seu vale, aí você vai lá fazer o seu saque. Hoje ninguém mais saca, né? Ninguém mais saca dinheiro hoje, tudo Pix. Mas entrou lá o seu pagamento. É um prazer para você olhar para o seu pagamento e dizer: aqui está a parte que eu vou dar para o Senhor. Aqui está o dízimo do Senhor, aqui está a oferta do Senhor, aqui está a maneira que eu vou ser generoso com a obra do Senhor. Você tem prazer nisso? Você se alegra com isso? Você se alegra em poder ser generoso com a obra de Deus? É motivo de alegria para você isso? Você se alegra quando recebe o seu salário e você tem da onde tirar para dar? Você se alegra com isso? Você já parou para pensar que se você tem da onde tirar o dízimo, é porque você teve primeiro? Ou seja, Deus, ele deu primeiro para você, para que você retribua com uma pequena parte para ele. Você parou para pensar? Não, mas eu trabalhei. Aí nós voltamos sempre à mesma tecla. Trabalhou por quê? Porque Deus deu condições para te trabalhar, cara. Deus, ele deu um trabalho para você. Deus, ele deu um emprego para você. Ele deu uma capacidade para você. Mas eu estudei. Sim, Deus te deu entendimento. Não, mas eu fiz. Cara, você só levantou da cama para trabalhar porque Deus quis. E se não fosse assim, você ficava lá deitado. Você já parou para pensar que você tem para dar porque Deus deu primeiro para você? E nós achamos que é sempre nós que estamos dando primeiro para Deus? Você já parou para pensar nisso? Que você tem da onde tirar para honrar a Deus? Você pode fazer do dinheiro, irmão, um meio de exercer a adoração. Olhe para mim que isso aqui é muito importante. O dinheiro na mão de um crente que tem o seu coração em Deus é um meio de adorar a Deus. Se nós temos o nosso coração em Deus, o dinheiro é uma das maneiras que nós temos para adorar a Deus. Para um crente o dinheiro é isso. Para um crente o dinheiro é uma maneira de exercer a adoração a Deus. E você pode fazer do dinheiro esse meio, esse instrumento de adoração a Deus. Mas você pode também fazer do dinheiro o Deus no qual você adora. Você pode fazer do dinheiro um Deus. E Jesus falou sobre isso. Ele disse: olha, vocês não podem adorar dois senhores. Ou vocês adoram a Deus, ou vocês vão adorar as riquezas. Ou vocês vão ter Deus como Deus, ou Mamon vai ser o Deus de vocês. Veja bem, você tem condições, provavelmente. Você tem um trabalho, você tem renda. De que maneira você está usando o dinheiro na sua vida? O dinheiro é uma maneira de você adorar a Deus, ou o dinheiro ele se tornou um Deus na sua vida? Deixa eu dar um conselho para você. Adore a Deus com sua fidelidade e generosidade, irmão. Seja fiel, seja generoso. Se alegre por poder contribuir. Se alegre por poder ser generoso com a obra de Deus. Não deixe o dinheiro governar a sua vida. Hernandes Dias Lopes fala algo muito interessante sobre isso. Ele diz que o dinheiro, ele é um bom servo, mas um péssimo patrão. Ele é um péssimo patrão. Se nós nos tornarmos escravos do dinheiro, irmãos, a nossa vida ela tende a piorar. Nós tendemos a andar em círculos. Então adore a Deus com a sua fidelidade, seja generoso. Faça disso um motivo de alegria para a sua vida. Amém, meu irmão? Amém? Segundo ponto aqui da nossa mensagem. Segunda lição importante, que nós vamos ver aqui. Há uma maneira, ou seja, como e quando nós adoramos a Deus, mas há um caminho para a adoração.
E aqui nós vamos ver esse caminho para a adoração, que é bem importante. O caminho para a perfeita adoração. Qual é o caminho que precisamos percorrer para uma adoração perfeita? O que nós vamos ver na sequência aqui é que Neemias ele vai pegar o povo, vai pegar os cantores, vai pegar os levitas e sacerdotes, e ele vai dividir eles em duas equipes, dois coros. Uma parte vai sair por um lado da muralha, e a outra parte vai sair pelo outro lado da muralha. E eles vão percorrer caminhos diferentes e vão se encontrar em determinado ponto da muralha. O caminho percorrido por esses coros, pelos instrumentistas e pelos músicos, ele vai nos sugerir um caminho espiritual para que consigamos dar um perfeito louvor a Deus. Nós vamos falar aqui das portas, não das portas abertas, mas das portas que Neemias vai falar aqui. Se você prestou atenção na leitura, há um relato de portas ali, de algumas portas com alguns nomes específicos. Nós vamos aplicar isso para um caminho para o perfeito louvor. Vamos lá então? Qual a primeira porta que eles passam? A porta do monturo. Está lá no capítulo 12, no verso 31. Diz assim: então ordenei que as autoridades de Judá subissem sobre a muralha, e formei 2 grandes coros em procissão. Um deles foi para a direita, sobre a muralha, em direção ao portão do monturo. Vamos lá, um caminho para a perfeita adoração. Primeiro passo, né? A saída aqui. A primeira porta, ou o primeiro portão que eles passam, é o portão do monturo. O que era o portão do monturo? Quebrantamento. Qual o primeiro passo para uma perfeita adoração? Quebrantamento. O portão do monturo fala de quebrantamento. Os grupos de louvor e adoração começam a caminhada sobre os muros pela porta do monturo. O que significa a palavra monturo? A palavra monturo no hebraico, ela significa lugar de ruínas. Ela significa lugar onde se amontoam os lixos da cidade, conhecido como Vale dos Filhos de Inom. O que era a porta do monturo, o lugar do monturo? Tudo que era descartável, lixo, podre, era levado para o Vale do Monturo. E lá era jogado. Por exemplo, para que você entenda um pouquinho mais, era ali na porta do monturo que os condenados à morte na cruz, depois de mortos, eram atirados. Então o cara era condenado à morte de cruz. Depois que eles tiravam ele da cruz, o lugar onde eles depositavam os corpos dos mortos era lá no lugar do monturo, na porta do monturo. Para que você entenda, ali também era atirado animais mortos na cidade. Para onde eram levados? Eles eram levados lá para a porta do monturo. Era uma espécie de lixão da cidade. A porta do monturo era uma espécie de forno crematório. Então eles levavam lá havia fogo, lá os corpos eram queimados, os animais eram queimados, tudo era ali queimado, é uma espécie de forno crematório. O que nós precisamos aprender aqui? Espiritualmente, esse texto aqui, essa porta aqui, ela está falando da miséria do homem. O que é a porta do monturo? Um lugar de miséria, um lugar de podridão. Antes de adorarmos a Deus, nós precisamos, irmãos, passar pela porta do monturo. Se nós queremos dar uma perfeita adoração a Deus, nós vamos precisar de quebrantamento, de humilhação, de convicção de pecado e de confissão de pecados. Nós somos pecadores. Sabe como essa adoração? Com humilhação, com quebrantamento. É na porta do monturo que nós reconhecemos que somos pó e precisamos da misericórdia de Deus. Sabe o que acontece na porta do monturo? É lá que nós nos despojamos de toda a nossa vaidade. É lá que nós reconhecemos para Deus quem de fato nós somos. É lá na porta do monturo que nós nos humilhamos debaixo da potente mão do Senhor. O perfeito louvor e a perfeita adoração começa, irmãos, com quebrantamento. É na porta do monturo que nós somos confrontados do mal que é em nós. Do quão ruim nós somos. Do quão pecadores nós somos. Sabe qual é a realidade, irmãos? É que nós somos miseráveis pecadores. É isso que nós somos. Quem nós somos? Miseráveis e pecadores. Antes da adoração a Deus, a gente precisa se humilhar diante de Deus. Dizer, Deus, ó, sou um pecador. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não mereço, Senhor. Eu sei que é a tua graça que me trouxe aqui. Eu sei que é a tua graça que me permite te adorar. Eu sei que é porque o Senhor é bom, porque eu não sou bom. Eu sou um miserável, um pecador. Às vezes nós não nos julgamos miseráveis e pecadores. E aí nós olhamos para Paulo e ele diz, eu sou o pior dos pecadores.
Qual que é o caminho da verdadeira adoração? Da perfeita adoração? A perfeita adoração começa com humilhação. Começa pela passagem pela porta do monturo. O que se segue? Depois da porta do monturo, a próxima porta é a porta da fonte, que está lá no versículo 37. Diz assim: a entrada do portão da fonte. Então eles passam pela porta do monturo com uma equipe de pessoas. E eles vão para a segunda porta. E a segunda porta é a porta da fonte. O que significa a porta da fonte? Novo nascimento. A porta da fonte fala de novo nascimento. Essa porta com o seu muro, ela dava para o jardim do rei. Então essa porta, ela tinha um muro e a saída dela, o caminho dela dava de frente para o jardim do rei. Essa porta aqui, irmãos, ela era perto do açude, chamado de Selá, o que nós conhecemos lá como tanque de Siloé. Você se lembra do Novo Testamento que tem o tanque de Siloé? Essa porta aqui em cima do muro, ela dava para esse tanque, que nós conhecemos como tanque de Siloé. A porta da fonte é um lugar onde a água brota, um manancial. Isso que é a porta da fonte, o que é? É um lugar onde a água brota, era um manancial. O que a palavra de Deus diz a respeito de manancial? Que Deus é um manancial. Deus, ele é um manancial. Deus, olha a repreensão que Deus faz em Jeremias para o seu povo. Jeremias 2,13 diz assim: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, em algumas traduções, o manancial de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas que não retêm as águas. Depois da porta do monturo, nós precisamos passar pela porta da fonte, a porta do novo nascimento, a porta da regeneração. Essa é a porta onde nós bebemos constantemente de Jesus, que é a água da vida. Nenhum de nós, irmãos, pode estar diante de Deus sem passar por essa porta. Veja bem, quem adora a Deus, quem pode estar diante de Deus, de quem Deus recebe a adoração? De quem nasceu de novo. Quem nasceu de novo está diante de Deus. Quem passou pela porta da fonte, quem bebeu de Jesus a água da vida, esse pode estar diante de Deus por meio dessa porta. Deus, ele é a fonte, irmãos. Cristo, ele é a água da vida, e o Espírito Santo é o rio de água viva que flui no nosso interior. Deus é a fonte, Cristo é a água da vida, e o Espírito Santo é o rio de água viva que flui do nosso interior. Quando essa fonte jorra dentro de alguém, então o louvor brota do seu coração e se espalha pelos seus lábios. Porta do monturo, quebrantamento. Porta da fonte, novo nascimento. Terceira porta, a porta das águas, está lá no verso 37 ainda. A entrada do portão da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde a muralha se elevava sobre a casa de Davi, até o portão das águas, do lado oeste. O que o portão das águas, ou a porta das águas, simboliza? Enchimento do Espírito Santo. Ter uma vida cheia do Espírito Santo. Enquanto a porta da fonte fala do lugar onde brotam as águas, a porta das águas fala das correntes que levam aos mananciais de água. Não é uma fonte de onde emana água, mas um lugar de águas correntes. Ou seja, é um lugar de águas abundantes. É um lugar onde tem muita água para se beber. É um símbolo do enchimento do Espírito Santo. Essa porta fala sobre o enchimento do Espírito Santo. A porta das águas tem a ver com o enchimento do Espírito Santo na vida do cristão. É vital, de extrema importância, que todos os dias nos banhemos nas águas que correm do trono de Deus, antes de nos colocarmos diante dele em oração. Há um rio que corre do trono de Deus. E sabe o que nós precisamos fazer diariamente? Nós precisamos nos banhar nessas águas. Nós precisamos mergulhar nessas águas. Nós precisamos ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de mais do Espírito Santo nas nossas vidas. Aqueles que ministram o louvor, e aqui é para quem canta. Aqueles que ministram o louvor, aqueles que cantam, eles precisam deixar aqui nessa porta tudo. Tudo aquilo que é carnal, toda a motivação egoísta, e buscar ser cheio do Espírito Santo. E buscar uma vida consagrada, uma vida plena do Espírito Santo. Veja bem, irmãos, cantar é muito importante. É importante, não é, a gente ter técnica para cantar, para tocar. De extrema importância.
E quanto mais nós temos a técnica, mais nós conhecemos aquilo que estamos fazendo. Isso é importante. A técnica é importante, ela pode impactar os homens. Mas olhe para mim, somente uma vida cheia do Espírito Santo pode agradar a Deus. Somente uma vida cheia do Espírito. Uma vida plena do Espírito Santo de Deus. Qual a porta seguinte? Depois da porta das águas, a porta dos fornos. E o que a porta dos fornos nos ensina? Ela nos fala de purificação. Olha o que diz o verso 38. O segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos. Então tinha uma torre dos fornos lá. E essa torre ela fala de purificação. Então vamos lá, vamos recapitular. Quebrantamento, novo nascimento, enchimento do Espírito Santo, purificação. Nós precisamos de uma vida pura. Para a restauração da vida de adoração na igreja, é necessário a passagem pelo fogo. É necessário, irmãos, não somente a confissão de pecados na porta do monturo, o beber de Cristo na porta da fonte e a santificação na porta das águas, mas também precisamos passar pela torre dos fornos. Na torre dos fornos, nós passamos pelo fogo purificador. Ali, na torre dos fornos, onde é o fogo de Deus, o fogo que purifica, é ali que toda impureza é removida. É ali que toda a escória é tirada da nossa vida. Nessa torre, tudo que é palha, tudo aquilo que é sem valor é queimado. Nessa torre, o fogo de Deus queima todo o entulho, todo o lixo e toda a impureza. É nessa torre aqui que nós somos batizados com fogo. As pessoas, elas dizem assim, Deus me batiza com fogo, me batiza com fogo. E elas acham que fogo é barulho, fogo é baderna, fogo é purificação, irmãos. Quando Deus ele batiza alguém com fogo, Deus ele purifica a vida dessa pessoa. Deus ele tira os pecados da vida dessa pessoa. Sabe, há coisas escondidas, há coisas guardadas em nós. Mas quando o fogo de Deus vem sobre a nossa vida, o fogo de Deus queima tudo aquilo que é palha. É nessa torre que nós somos purificados. É aqui que nós somos batizados com fogo. E nós precisamos de um batismo de fogo nos nossos dias, irmãos. Nós precisamos de mais fogo de Deus, de mais purificação sobre as nossas vidas. É nesse lugar, é nessa torre que nós somos purificados, que somos batizados com fogo. O fogo de Deus, ele não vem para nos destruir, mas para nos purificar. É para isso que serve o fogo, para purificação. Deus nos leva à torre dos fornos para nos purificar. Para quê? Para que a gente reflita a imagem dele. Por que que o ouro era levado para o fogo? Para tirar toda a impureza, toda a escória, tudo aquilo que não era ouro. Então o ourives levava o ouro, colocava em alta temperatura, e o ouro era purificado. A ponto do ourives poder olhar para o ouro e conseguir enxergar sua face no ouro. O que Deus quer fazer conosco? Ele quer nos batizar com fogo, para nos purificar, para que quando Ele olhe para nós, Ele veja em nós a imagem e a semelhança dEle. Nós precisamos passar por esse lugar, por um lugar de purificação, assim como Isaías. Você lembra de Isaías? Isaías está lá, ele tem uma visão do trono de Deus. Ele diz, ai de mim, porque sou pecador, eu tenho lábios impuros, eu habito no meio de um povo de lábios impuros. Sabe o que Deus faz? Um anjo vem com uma tenaz, ele vai no altar de Deus, ele pega uma brasa viva, fogo. Sabe o que ele faz com aquela brasa viva? Ele toca os lábios de Isaías. Os lábios de Isaías ali são purificados. Isso é o que o fogo faz conosco. Assim como Isaías foi purificado por uma brasa viva que tocou os seus lábios, Deus quer nos purificar e nos limpar de toda a escória. Exatamente assim. Não se esqueçam, Deus virá buscar uma igreja pura, uma igreja santa. É essa igreja que Ele vem buscar. E por isso nós precisamos passar por esse lugar. Pelo lugar de purificação, pelo lugar onde toda a escória vai ser tirada da nossa vida. Depois da porta, depois da torre dos fornos, o próximo passo, o muro largo. Versículo 38, o segundo coro foi na direção oposta, e eu o seguia com metade do povo sobre a muralha, passando pela torre dos fornos até a muralha larga. O que é um muro largo, a muralha larga? Exultação. Veja bem, o muro largo é aquele que leva a todas as direções. Era o lugar onde o muro, que a muralha se estendia.
onde ficava mais, a passagem ficava melhor, que levava a todas as direções. O muro largo é um lugar espaçoso, em que não há aperto. Quando eles chegam no muro largo, que eles passam pela Torre dos Fornos, eles chegam num lugar espaçoso, num lugar grande, já não há mais aperto. É um lugar onde há espaço, é um lugar onde não há aperto. À medida que as pessoas andam sobre o muro e passam pelas portas e pela torre, elas chegavam no muro largo. Elas haviam passado pelas portas, haviam passado pela Torre dos Fornos, aí o próximo passo era o muro largo. Esse muro, sabe o que ele fala? Ele fala de um lugar de liberdade em Cristo. Ou seja, quando eles chegavam no muro largo, era um lugar espaçoso, um lugar onde eles tinham liberdade, onde eles não estavam apertados. Ou seja, a liberdade, o que nós queremos dizer com isso? É que o culto ele não é engessado, irmãos. O culto ele não pode ser engessado pela liturgia. Sabe, nós não podemos ter uma liturgia fria aqui. Nós estamos aqui, nós precisamos abrir esse culto, irmãos, cheios do Espírito, cantar cheios do Espírito, pregar cheios do Espírito, encerrar hoje à noite aqui adorando cheios do Espírito. Nós não podemos ficar engessados em uma liturgia fria, sem a condução do Espírito. Nós precisamos dizer, Espírito Santo, vem aqui. Precisa estar aqui no nosso meio aqui, Espírito Santo. Precisa fazer parte desse culto aqui, nós queremos o Senhor aqui. Nós queremos a Tua presença aqui, nós não queremos um culto engessado. Veja bem, no culto, irmãos, há lugar para alegria. Nós podemos estar aqui e nos alegrar. Nós podemos estar aqui e exultar no Espírito. No culto há lugar para choro. No culto há lugar para quebrantamento. Essas coisas fazem parte do culto. Ora estamos rindo, ora estamos chorando no meio da adoração. Ora estamos quebrantados no meio da pregação por algo que Deus nos confrontou pela sua palavra. O culto é isso. Ele é dinâmico, irmãos. Nós não podemos nos acostumar com uma liturgia fria, sem a condução do Espírito. O que nós precisamos combater vigorosamente é o emocionalismo. Nós não queremos emocionar ninguém. O emocionalismo ele é estéril e vazio. Mas tem algo que nós não podemos fazer. A gente não pode reprimir as emoções, irmãos. A gente não pode não querer que ninguém chore no culto, não querer que ninguém se alegre no culto, não querer que nada de diferente aconteça no culto. Não podemos reprimir as emoções profundas que emanam de uma razão inflamada pelo conhecimento da verdade. Veja bem, aqueles que dizem conhecer a Deus, mas permanecem diante dele de forma apática, possivelmente eles não conhecem a Deus. Não há como ficar apático diante de Deus. Não há como ficar apático no meio da adoração. Não há como ficar apático no meio de um culto a Deus. Sabe? O que é apático? É estático, é paralisado, entra do mesmo jeito, sai do mesmo jeito. É impossível isso acontecer. Não há essa possibilidade para quem nasceu de novo. Se nós entramos num culto e saímos apático, talvez nós não conhecemos Deus, irmãos. Talvez nós precisamos passar pela primeira porta, buscar o quebrantamento. Nós não podemos, irmãos, não nos quebrantar diante de Deus. Nós devemos entrar na presença de Deus, irmãos, com cânticos de louvor, movidos de intenso júbilo, de alegria, de prazer, de celebração. Qual a porta seguinte? Depois do muro largo, eles iam para a porta de Efraim. E o que era a porta de Efraim? Ela falava sobre a produção de frutos. Olha o que diz o verso 39. E desde o portão de Efraim. Efraim fala sobre, de acordo com Gênesis 41, verso 52, Efraim quer dizer duplamente frutífero. A porta de Efraim fala sobre produção de frutos. Ou seja, a verdadeira adoração, ela vai produzir frutos na vida da igreja. A igreja vai frutificar. A igreja vai desfrutar disso. O povo precisa entender que o louvor, a adoração e a ministração ao Senhor, eles são tão importantes quanto a palavra. A palavra é central no culto, amém? Mas o louvor, a adoração, a ministração, eles são de extrema importância. O que prepara o nosso coração para a pregação? A adoração. É ali que o nosso coração é preparado. É ali que a terra é arada, para que a semente seja semeada. Se o nosso coração não for arado pela adoração, o nosso coração vai estar aqui duro, sabe? Solo rochoso. A semente bate e volta. A semente não consegue penetrar na terra do nosso coração. A gente precisa entender que a adoração, ela tem o seu lugar no culto. Que nós adorarmos a Deus tem um lugar importante no meio do culto. Que isso não é tão central quanto a palavra, mas é tão importante quanto a palavra. A igreja cresce no louvor. A música, irmãos, tem poder de trazer quebrantamento. Porque Deus habita em meio aos louvores. Deus, ele habita em meio à adoração. Igrejas que crescem de forma saudável
São igrejas que se preocupam com aquilo que cantam, com aquilo que estão proferindo, com a adoração que está sendo entregue. Qual a próxima porta? Depois da porta de Efraim, que fala da produção de frutos, eles iam para a porta velha, que fala da experiência. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho. E aqui fala da experiência, aqui vai ser bem bacana a gente falar sobre isso aqui. A porta velha era conhecida como a porta da esquina. Então veja bem, a muralha, ela fazia uma volta, é como se fosse um círculo, né? Na medida do possível ela era redonda. Essa porta aqui, ela era como se ficasse na curva da muralha, na esquina, onde a muralha fazia a volta. As muralhas, elas eram circulares, o tanto quanto a geografia permitia. Essa porta velha aqui, irmãos, ela fala daquilo que é veterano e experimentado. Fala de experiência. Essa porta aqui, ela é símbolo de experiência. Por quê? Porque ela já tinha presenciado lutas e vitórias. Ela já tinha resistido ao poder e à queda de reis. Gerações passaram e a porta velha adquiriu experiência e sabedoria. Por que isso importa no meio da adoração, pastor? Importa muito. Porque veja bem, na igreja, nós temos a tendência de nos apegar sempre àquilo que é novo. Então a gente vive um tempo de que a gente se preocupa e se apega àquilo que é novo. Mas há elementos do passado que não podem ser jogados fora. Então veja bem, todo dia e toda hora tem uma música nova evangélica sendo cantada. Todo dia. É um mercado. Todo dia precisa ter uma música nova, porque isso hoje é um meio de ganhar dinheiro. O que acontece? Na maioria das vezes se esquece das coisas do passado. Se esquece, por exemplo, de hinos do passado, de adorações do passado, de louvores do passado. Há hinos e cânticos antigos que eles precisam ser ensinados para os nossos filhos. Eles precisam ser ensinados para os jovens. Eles precisam perpetuar as gerações. Hoje, irmãos, há uma explosão de músicas rasas teologicamente. Rasas. Você para escutar os louvores que saem hoje, irmão, não tem Bíblia, não tem nada. Alguns não têm nem citação de texto bíblico. Eu sou sua casa favorita, eu sou sua casa favorita, eu sou sua casa favorita. E fica ali 10 horas cantando a mesma coisa, não tem Bíblia. É raso teologicamente. E o que isso está evidenciando? Que se há músicas rasas teologicamente, o povo de Deus e a igreja também está raso na questão da doutrina. Está superficial doutrinariamente. Então a gente vê que tem uma imensidão de música, que não é adoração, que não é louvor, que é um meio de se fazer dinheiro. E o que nós precisamos fazer? Nós precisamos estar aberto ao que é novo, desde que esse novo seja fiel às Escrituras. A questão não é música nova, a questão é fiel à Bíblia, é fiel à Escritura. A música evangélica, irmãos, precisa refletir a palavra. Ela é um veículo e serva da mensagem. Nós precisamos estar aberto ao que é novo, se isso for fiel. Só que nós não podemos abandonar o que é antigo, irmãos. Nós não podemos nos esquecer de louvores antigos, de hinos antigos. Na maioria das vezes, os hinos e louvores antigos são os mais bíblicos. São os que mais exaltam a Deus. Hoje, irmãos, há muita música antropocêntrica, que coloca o homem no centro. Toda vez que você ouvir um louvor que fala muito sobre eu, isso não é um louvor, isso não é uma adoração. Isso é uma música antropocêntrica que está falando a respeito da pessoa. A adoração não é sobre eu, é sobre Deus. Fala de Deus, canta a palavra de Deus, adora a Deus, engrandece a Deus. Isso é adoração. Só que o antropocentrismo, ele tomou conta, irmãos. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando viver na bênção vai se arrepender. E canta isso. Isso não é adoração. Isso é blasfêmia, irmãos. Isso vai contra as Escrituras. Só que tem gente que acha que isso é louvor. Não é. Não é. Não tem Bíblia. Não tem nada a ver com as Escrituras. Não está citando o texto bíblico. Nós não podemos abandonar a rica herança que nós herdamos das gerações passadas. Depois dessa porta aqui da experiência, a próxima porta que eles seguiam era a porta do peixe. E desde o portão de Efraim passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes. O portão dos peixes, a porta dos peixes fala sobre crescimento numérico. Era nessa porta que os peixeiros eles vinham fazer os seus negócios com o povo da cidade. Era um lugar de câmbio, um lugar de troca.
um lugar de negócio, ali se dava o empreendimento. Assim como o peixe, ele tem uma capacidade de alta reprodutividade, nós somos chamados a produzir muito fruto. É para isso que Deus chama o seu povo, que produza muito fruto. A igreja que louva e adora, ela vai crescer, irmãos. Por isso que é tão importante que a gente está falando aqui. Se a gente adorar a Deus da forma que Deus deseja, nós vamos crescer em graça. Nós vamos crescer em número também. Deus vai abençoar o seu povo. Deus vai abençoar a sua igreja. O louvor, irmãos, ele cativa os homens. Ele traz os jovens para Deus. Ele atrai pessoas para o reino de Deus. E ele leva as pessoas a um confronto diante das exigências da palavra. Uma congregação que louva a Deus verdadeiramente produzirá frutos. A gente precisa louvar, irmãos. Precisamos adorar a Deus. Acho que essa é a ênfase principal aqui do que nós estamos falando. Aquele povo adorou a Deus. E nós precisamos ser um povo que adora a Deus. A penúltimo passo do caminho ali que eles trilham para uma perfeita adoração é a torre de Ananel, que fala da misericórdia de Deus. E desde o portão de Efraim, passaram por cima do portão velho e do portão dos peixes, pela torre de Ananel. Essa torre fala da misericórdia de Deus. Ela fala da graça de Deus. Nesse caminho para a perfeita adoração, nós temos que confessar que somente pela graça de Deus é que nós somos capacitados a andar juntos. É só pela graça, irmão. É só pela misericórdia de Deus. Se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, ninguém ia estar aqui, nenhum de nós ia querer participar de nada. Cada um ia viver a sua vida. O diabo, irmãos, ele não gosta de ver o povo de Deus unido. Ele não gosta. O diabo não gosta de ver o povo de Deus adorando. Ele odeia isso, na verdade. O diabo odeia quando o povo de Deus se reúne para adorar a Deus, para louvar a Deus, sem buscar nada em troca, apenas adorando a Deus por quem Deus é. O diabo odeia quando o povo de Deus se une para adorar e glorificar a Deus. Muitas vezes nós somos tentados, irmãos, a desanimar, a desistir no meio da caminhada. Mas essa torre aqui, a torre de Ananel, ela fala de um lugar de parada e reflexão. O povo estava cansado, eles estão fazendo um caminho longo, as muralhas eram grandes. Aqui eles paravam, aqui eles descansavam, aqui eles refletiam. Nós precisamos passar por essa torre, irmãos. Nós precisamos recuperar o ânimo e saber que a misericórdia de Deus deve ser a nossa motivação maior para a adoração. Há momentos da vida que nós precisamos passar pela torre de Ananel, parar, refletir, olhar para a misericórdia de Deus e voltar de novo. Seguir de novo, caminhar de novo, adorar novamente. A penúltima, não, tem mais uma aqui. Tem mais duas ainda. Depois da porta da torre de Ananel, eles passavam pela torre do 100, que está lá ainda no versículo 39. Pela torre de Ananel e pela torre do 100. A torre do 100, ela fala da palavra de Deus. Ela aponta para a palavra de Deus. O louvor cantado na igreja deve ser baseado na palavra de Deus, que é o alimento para as nossas almas. Um dos grandes problemas da música gospel é que os compositores são novos na fé e rasos no conhecimento teológico. E isso é um grande problema que faz com que a música seja uma música rasa. Há uma enormidade de música gospel extremamente pobre em conteúdo. Há músicas gospels que ferem o fundamento da fé cristã, que foi a que eu cantei agora há pouco aqui. Aquela música ali é a Flor de Lis, né? É ela que canta, né? Quem não me viu, quem me viu... É a Damares? Não? Quem é Cassiane? Damares? Não sei. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender. Parece legal, só que isso fere o princípio da Escritura. A gente está desejando vingança para quem um dia não nos ajudou. Quando a Bíblia manda, por exemplo, a gente orar pelos nossos inimigos. Fere um princípio. Fere o princípio da Escritura. Há músicas gospels que ferem os fundamentos da fé cristã. Por isso nós precisamos ter critério quanto ao que cantamos e ao que ouvimos. A música no mercado gospel, irmão, busca mexer com as emoções e não proclamar o evangelho. Nós precisamos cantar a palavra e segundo a palavra. O verdadeiro louvor nos leva para a palavra. Louvor é a palavra fluindo na reunião da igreja. Louvor é a pregação cantada pelo povo de Deus. Depois da porta do 100, eles passavam pela porta do gado, que fala do rebanho de Deus. Da torre dos 100 até o portão do gado, é o penúltimo portão, a penúltima porta. Todo adorador precisa passar pelo cajado e pela vara de Deus. Todo adorador. O adorador precisa saber que a ovelha é sob o cuidado divino, do divino pastor. Precisa se alegrar na companhia do pastor, descansar sob o cuidado do pastor, se satisfazer com a provisão do pastor e sentir segurança na disciplina do pastor.
E o pastor aqui é o Senhor, do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Esse é o pastor que eu estou falando, não sou eu. É sobre esse pastor que nós precisamos buscar descanso. A porta das ovelhas é o lugar onde nos reunimos como rebanho de Deus e nos colocamos sob o governo e a ordem do Supremo Pastor. Depois da porta das ovelhas, a última porta é a porta da guarda, que fala dos passados em revista, até o portão do gado, e pararam junto ao portão da guarda. A porta da guarda fala de inspeção, vigilância e juízo. Esse é o lugar onde somos passados em revista. Essa é uma parada obrigatória para todos. Aqui os dois coros se encontraram. Eles se encontram nessa porta, as duas equipes que saíram, uma por cada lado. Essa é uma parada obrigatória para todos. Os dois coros se encontram aqui antes de descer para a casa de Deus. Para entrar em comunhão com Deus, na casa de Deus, nós precisamos examinar as nossas vidas. Examinar o nosso coração. É preciso passar pelo exame de Deus, irmão. Sabe por quê? Porque Deus ele não vê como o homem vê. O homem vê o exterior. Deus ele olha para o nosso coração. Deus ele conhece o nosso coração. Nós precisamos analisar o nosso coração. Eu concluo aqui, irmãos. O louvor ele tem um lugar de grande importância na nossa vida. Grande importância. Eu espero que, embora a gente não está muito empolgado, animado, não tenha muita glória, eu espero que você compreenda o que eu falei, que é a minha intenção aqui. O louvor ele tem um lugar de grande importância na vida do povo de Deus. Nós precisamos adorar. Deus deseja ser adorado e não como nós pensamos ser o correto a ser adorado. Deus ele deseja ser adorado. Na sua palavra ele ensina como ele deseja ser adorado. E nós precisamos adorar a Deus da maneira que ele deseja ser adorado. Se nós passarmos por esses passos, nós falamos aqui, o nosso louvor, irmãos, ele vai agradar a Deus. Do contrário, nós não vamos agradar a Deus com o nosso louvor. Que a gente possa encerrar hoje aqui, adorando a Deus, de verdade. Com o nosso coração totalmente voltado para Deus. Sabe, que a gente possa, vamos encerrar, os irmãos vão ministrar um louvor, mas independente da música que vai ser cantada, independente da letra que vai ser cantada aqui, que a gente possa louvar Jesus, adorar Jesus, que a gente possa adorar a Deus do jeito de Deus, para a glória de Deus, e que a gente possa ver, irmãos, os frutos de uma vida de adoração. Adorar é mais que cantar, é mais que cantar. Cantar todo mundo canta, irmãos. Agora, adorar a Deus é para quem nasceu de novo. E eu creio que nós estamos aqui com pessoas que nasceram de novo. Ah, mas pastor, eu não sei cantar. Irmão, não é sobre você saber cantar, é sobre você saber adorar. Tem gente que canta, mas não adora. E essa é a diferença. Nós somos chamados para adorar. Que a gente possa encerrar essa noite adorando a Deus. Mas não adorando xoxo, né? Adorando a Deus, alegre, celebrando a Deus. Sabe? Feliz por podermos estar na presença dEle, encerrar o nosso domingo adorando a Deus, como Ismael falou. Nós estamos iniciando a nossa semana adorando a Deus. Que a gente possa iniciar a nossa semana da maneira correta, em adoração. Amém, meus irmãos? Vamos colocar de pé?